Amém. Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Irmãos, nós sabemos que muitas pessoas nem creem quando se fala em maldições. Nós vemos um texto aqui, quem está mencionando pela primeira vez a questão de maldição, quem é? Deus. Ele está dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus está falando de algo que existe, não é? De algo que é uma realidade. Existem muitos textos em que as pessoas inocentemente, até grandes pregadores, tiram dos seus contextos para dizer que não, você se converteu, acabou toda a bagagem que você tinha do mundo espiritual, quando você aceita Jesus, né? Ainda tem gente que usa essa expressão, aceitar Jesus. Nós temos é que suplicar para ver se Ele nos aceita, não é nós aceitarmos Jesus. Aí as pessoas usam essas expressões: eu aceitei Jesus, meu passado acabou. É mesmo? Eu só digo assim, é mesmo? Tem certeza? Né? As experiências mostram que a coisa não é bem assim. E o estudo bíblico também mostra que a coisa não é bem assim. E quando a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, a Bíblia está dizendo: se alguém está em Cristo. E o que é estar em Cristo? Não é passear dentro da igreja. Não é ir para algumas igrejas como tem por aí, que são uns belos clubezinhos sociais, né? A pessoa vai para a igreja porque todo final de semana tem um passeio, de ano em ano tem uma excursão, e tem um retiro disso, um retiro daquilo. A igreja é mais um social. As pessoas não estão preocupadas em abalar a terra e transformar o mundo e alcançar almas para Cristo. Elas estão apenas preocupadas em se dar bem, levar a sua vidinha e ter um local para se divertir. E algumas igrejas por aí são um ótimo local de divertimento, né, irmão? Melhor do que parque de diversão. Então, quando a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, o que Paulo está dizendo com essa expressão estar em Cristo? Nós só vamos descobrir examinando o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Estamos vendo que a questão de Paulo, quando ele diz o estar em Cristo para ele, é muito sério. E eu resumiria as palavras de Paulo dizendo que o que ele quer dizer com o estar em Cristo, ele está querendo dizer viver e, se preciso for, morrer por Cristo. Aí sim, tudo se fez novo, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque a sua mente se fez nova. Você entendeu que essa vida não tem prazer, não tem sentido. O que Deus preparou para você não é neste mundo, é lá, quando os portais da eternidade se abrirem e você poder ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Então, Deus está trazendo a expressão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dentro do contexto ainda de maldição, nós temos lá em Josué capítulo 6, 26, quando ele destrói a cidade de Jericó. Ele lança uma maldição sobre aquela cidade. E ele diz que o homem que fosse reconstruir aquela cidade, quando lançasse o fundamento da cidade, perderia o seu primogênito. E quando fosse terminar a cidade, que colocasse as portas, este mesmo homem perderia o seu filho mais novo. Você conhece o texto? Depois dá uma olhadinha, 6:26 de Josué. Lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34, nós vemos que um homem foi reconstruir Jericó.
Quanto tempo tinha se passado? Irmãos, já tinha se passado algumas centenas de anos. Já saímos dali, da entrada de Josué em Canaã, e já entramos no tempo dos reis. Diversos, dezenas de reinados já tinham se passado em Israel, quando vem a narrativa de um homem que foi reconstruir a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que o homem, quando ele lançou o fundamento da cidade, faleceu seu filho primogênito. Quando ele terminou a cidade, que colocou as portas, morreu seu filho caçula. Aí a Escritura diz assim: conforme a palavra de Josué, servo do Senhor. Está aí o texto. Existe maldição? Existe. Aí algumas pessoas dizem assim: não, mas isso existe porque é um servo de Deus falando, né? Em primeira instância, a pessoa tem a sua razão de pensar assim. É um servo de Deus falando. Então, aconteceu, porque Deus estava na vida dele. Isso é uma pura realidade. Paulo diz assim: olha, não amaldiçoem ninguém, só bendigam. Jesus também vem e diz: não amaldiçoa, bendiga. Por que Jesus diz? Porque ele sabe que quando nós, com a unção que temos, abrimos a boca, a gente faz um estrago, meu irmão. Ele sabe disso, né? A Escritura está mostrando. Eliseu acabou de receber a capa de Elias, né? Chegou diante do rio. Onde está o Deus de Elias? Bateu assim, foi água do Rio Jordão para um lado, água para o outro, abriu um caminho e ele passou. As pessoas dizem: rapaz, Deus está na vida desse Eliseu aí. O espírito de Elias recaiu sobre ele. Aí quando Eliseu está subindo a sua colina para ir para a sua cabana, vem umas crianças atrás, né? A Bíblia diz uns meninos: sobe, calvo, sobe. Olha só, um homem que andava assim com Elias, que bate nas águas com uma capa, as águas se separam. Um homem que já tinha feito várias operações e todos viram que Deus estava na vida daquele homem. Alguns lá: sobe, calvo. Começaram a caçoar dele. O que ele fez? Virou para trás e amaldiçoou, amaldiçoou. Diz a Bíblia que 2 ursas saíram da floresta e devoraram quantos? 42 meninos. Isso também é profético, mas... Então, existe essa realidade, em que quando você dá uma palavra, essa palavra vai em busca do cumprimento. Aliás, a Escritura diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Irmão, não pensa que Deus pegou numa colher de pedreira para construir o planeta Terra. Não pensa que Deus veio aqui virar concreto ou montar uma siderúrgica. A Bíblia diz que Deus simplesmente ordenava e tudo se fazia, se cumpria. Aí alguém lá escreveu, né, lá no comecinho, dizendo que nós somos o que de Deus? Imagem e... Se a palavra de Deus tem poder, por que você vai dizer que a sua não tem? Se você é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, com toda e absoluta, convicta certeza, não é nesse corpo físico, nem nesses olhos bonitos que você tem. Não é nessa semelhança que você é de Deus, não. Não é mesmo. Que semelhança é essa? A semelhança em outros campos, e eu diria que nas palavras que você menciona, você é semelhante a Deus. Os atributos morais que nós temos estudado, uma série de situações. Então você vê que com Josué nós vemos uma realidade. Maldição é uma realidade porque lá em Números capítulo 22, quando Israel sai do Egito, um homem chamado Balaque, não é isso? Baraque. Ele chamou um profeta chamado o quê? Balaão. Ele ofereceu um monte de coisa para esse homem. Mas ele falou: olha, eu vou te honrar. O que você quer? O homem era rico. Você pode pedir o que você quiser. Eu tenho bois, eu tenho camelos, eu tenho vacas, eu tenho propriedades, eu tenho tudo. Eu só quero que você olhe para aquele povo que saiu do Egito, que é um povo que domina a terra, e faça o quê? Só isso. Dá uma palavrinha de maldição contra isso. Só isso.
Porque o que aquele homem entendia que uma palavra de maldição poderia causar no meio daquela nação inteira? Milhares de pessoas saíram do Egito e o homem que deu presentes para Balaão só para ele lançar uma palavra de maldição, mais nada, ele não queria mais nada, só uma palavra de maldição. É porque ele sabia que a maldição poderia se alojar e perpetuar o mal que ele desejava contra aquele povo. Senão ele não ia fazer nada disso. Ele já tinha alguma experiência, ele já tinha algum conhecimento. Lá em Provérbios, capítulo 26, no verso 2, vai dizer que como o pássaro no seu voo, como a andorinha no seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Quem escreve isso? Salomão. Não quando ele está escrevendo Eclesiastes, que está caído, mas ele está escrevendo aqui quando ele está no auge, quando ele está com a sua sabedoria. Lembra a sabedoria de Salomão? Lembra? A sua sabedoria está, olha, uma beleza, uma maravilha, e ele escreve isso. Veja bem, se ele está dizendo que a maldição sem causa não virá, então significa que havendo uma causa, a maldição virá. Existem causas que levam as pessoas a ficarem debaixo de maldição? Existem causas terríveis, né? Não vou falar muitas coisas muito profundas, não vou procurar ser o mais superficial possível, mas um aborto gera uma maldição. E que maldição! Você está contrariando totalmente o princípio de vida que Deus está permitindo, né? Gera uma maldição. Quando você adora uma imagem de escultura, gera uma maldição. A Bíblia não chega ao ponto de dizer que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, o que vai acontecer com eles? Inferno não é passageiro, inferno é eterno, condenação é eterna. Então veja bem, se Deus está dizendo que os idólatras não herdarão o reino de Deus, quando nós estávamos adorando os bonecos romanos da Igreja Católica, o que acontecia? Estávamos debaixo de uma maldição, porque a Bíblia diz que é maldito. Está escrito em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura alguma, não as adorarás, não te encurvarás diante delas, os seus nomes nem haverá nos seus lábios. E nós fazíamos tudo o contrário. Estávamos livres, soltos? Não, estávamos debaixo de maldição. Então era necessário que Deus nos resgatasse. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento está dizendo que maldito todo aquele que for pendurado aonde? Quem foi esse? Jesus. Aí a Escritura vai dizer, Paulo, na sua grande sabedoria, ele se fez maldição por nós. Isaías também já tinha dito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nessa noite nós vamos lançar mão desse sangue e vamos sair daqui purificados, com a mente liberta, nosso corpo funcionando totalmente. Tem problemas de coração, irmão, que não é doença, é maldição. Lembra que muitos aqui já foram lá, ofereceram um charuto para o tranca-rua, ofereceram uma garrafa de cachaça para Maria Mulambo. O que isso gera? Isso gera uma maldição. As pessoas acabam entrando debaixo de maldição. Aí depois acha que vai chegar dentro da igreja. Tem lá, né? Tem igreja por aí que vive perguntando, né? O apelo. Toca o órgão, toca piano, faz um fundo musical emocional. Quem quer vir à frente aceitar Jesus? Aí o camarada sai de lá de trás do banco, vai lá na frente, pronto, aceitei Jesus, pronto, agora você é uma nova criatura. Não, irmão, isso pode ser o primeiro passo. A estrada tem mais 1 bilhão de passos pela frente. Então, as maldições não caíram porque você aceitou Jesus. Mas as maldições vão caírem sim, quando Jesus te aceitar intimamente. E para você se tornar íntimo de Jesus, pague o preço. Pedro era íntimo de Jesus? Tiago era íntimo de Jesus? Era o mesmo, né? Mateus era íntimo de Jesus? Marcos era íntimo de Jesus? Era? Sim ou não? Mas João era mais, amém?
aprende essa lição, tá? Então as pessoas vêm para Cristo, é um fato. Mas ser íntimo como João era, que a Bíblia diz que ele era tão íntimo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, nenhum outro ousava fazer isso. Quando Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos e diz assim, olha, um aqui é um traidor. Aí Pedro não teve coragem de dizer, Senhor, quem é? Não. Ele apontou para João, né? Levantou a sobrancelha, João, pergunta aí quem é que vai trair ele. Por quê? Porque Pedro sabia que não tinha tanta intimidade a ponto de chegar e perguntar quem é que vai te trair. Mas ele sabia que João poderia perguntar. Então, meu irmão, certas coisas só cairão das nossas vidas quando nós formos mais íntimos que Pedro. Formos que nem João. Teremos uma intimidade tamanha que não haverá barreiras nas nossas vidas. Seremos como a Bíblia diz, né? Quem está com o Senhor é um espírito com Ele. Aquele que diz que está com Ele também tem que andar como Ele andou. Está todo mundo andando como Jesus andou por aí? Está nada, meu irmão. Jesus falou assim, eu tenho uma comida para comer que vós ainda não conheceis. A minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É assim que você está vendo pelas igrejas aí? Todo mundo querendo fazer a vontade de Jesus, né? Conversa fiada. Está todo mundo atrás do carro próprio, da casa própria, do telefone próprio. Está todo mundo louco pelos bens da terra. Enquanto que os discípulos de Jesus Cristo verdadeiramente entendem o que ele disse. O meu reino não é deste mundo. Quando você põe em segundo lugar as coisas de Deus, você está debaixo de maldição, irmão. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. As pessoas estão colocando as coisas materiais à frente das espirituais. Isto gera maldição. Isso dá campo para o inimigo agir na sua vida. Sempre que você contraria a palavra, a maldição chega para você. Ela vai chegando para você. E dentro da igreja, todas as pessoas já entenderam tudo do Evangelho? Não, então elas não alcançaram todas as bênçãos prometidas na palavra. A Bíblia diz, ele se fez maldição por nós, né? Tem crente que nem entende por que Jesus morreu na cruz. Tem crente depois de 5 anos de igreja, meu irmão, que você vai chegar perto dele e vai perguntar assim, vem cá, Jesus morreu na cruz por você? Morreu por quê? E ele não vai saber te explicar. Eu já vivi essas experiências. Você acha que um crente que nem entende que Cristo morreu pelos seus pecados, ele já foi liberto de tudo que é maldição, de toda a bagagem que ele vinha lá do mundo? Mas foi nada, irmão, foi nada. E tem igreja que nem menciona isso, porque as lideranças são completamente cegas. Lá em Provérbios 22:6, você sabe, o que é que diz lá? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer? Um pai pode amaldiçoar um filho. Por quê? Porque Deus criou uma regra em que uma criança está totalmente submissa a seu pai. Ela está no domínio 100% do seu pai. Então, quando um pai vira para um filho e dá uma palavra de bênção, é bênção. Quando um pai vira para um filho e dá uma palavra de maldição, é maldição. Porque Deus assim decidiu que o filho vai estar debaixo do domínio do pai. Isso acontece, isso nós temos visto aí diversas experiências dentro desse contexto. Porém, tem pessoas que aceitam maldição quando não deveriam aceitar. Você sabia disso também? Por exemplo, uma pessoa que já não está mais debaixo do domínio, né, dos pais, e os pais proferem uma palavra de maldição. Se ela se calar e consentir, a maldição se aloja. Se ela se levantar contra, ela resiste à maldição, porque ela já é independente. Consegue entender isso? Tem gente que aceita. Tem gente que é amaldiçoada depois de grande. Ah, minha mãe falou, né? Eu não vou contrariar minha mãe.
normalmente é no contexto do casamento. Muitas experiências nós já tivemos dentro das igrejas, de Deus quebrando maldições de pessoas dentro do seguinte contexto. Olha, Deus está quebrando uma maldição na sua vida, que a sua mãe disse que você não ia ser feliz no seu casamento. E quando a mãe disse isso para a pessoa já tinha 19, 20 anos, só que ela ficou na dela. Para não contrariar a mãe, não discutiu, não levou uma palavra em contrário, não se colocou em contrário, aceitou. A maldição se aloja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele a quem você se submete, esse torna-se seu senhor. Quando você aceita, aquilo se cumpre. Quando você não aceita, aquilo não se cumpre. É por isso que a Escritura vai dizer, 1 Pedro 5,6, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E a Escritura vai dizer também, parece Tiago 4, alguma coisa, que sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele resistir. Você tem que demonstrar resistência, meu irmão. Se alguém te amaldiçoa na tua cara, se levanta contra. Dá uma palavra contrária, quebra aquela maldição. Se alguém te amaldiçoa pelas tuas costas, não há problema. Maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Agora, tem coisas que você tem que fazer. Você não é um boneco, você não é um robô. Deus espera a tua reação também. Deus espera que o teu comportamento seja de acordo com o espírito que você diz servir. Aqui, Provérbios é uma lição tremenda. Não há tempo para nós vermos tantas coisas, nós queremos mais estar orando. O importante é alguns pontos principais e você entender que algumas coisas acontecem. Quer ver uma maldição terrível que muitas vezes está perpetuando-se dentro de igrejas evangélicas, porque as lideranças evangélicas são cegas, né? Não é à toa que muitas vezes nós somos comparados à ovelha enxerga mal demais. Mas tem pastor que não enxerga mal. Tem pastor que é muito cego, meu irmão. Ele é completamente cego, ele não enxerga mal. É necessário você quebrar a maldição da Igreja Católica sobre a sua vida. Muitos já foram batizados na Igreja Católica, foram entregues na mão de um padre homossexual, rodeado de imagem de escultura, cheio de demônio, e depois o camarada nunca se preocupou em quebrar essa maldição e agora está dentro da igreja achando que está tudo bem. Quantos foram batizados em espiritismo, entregue lá quando era criança? Quantos foram consagrados desde o ventre? Quantos na hora do parto? Quantas mulheres na hora do parto levaram para o parto trabalhos de macumba para botar dentro do quarto para o nascimento da criança? Crianças que já nascem debaixo de maldições, de influências malignas. Por quê? Porque ali existe uma situação contrária à palavra de Deus. São muitas coisas, irmãos. Imagina se fôssemos falar tudo aqui. Não existe tempo. Esse mundo é uma pura maldição. Esse mundo é uma pura maldição. E não esqueça uma coisa. Se você se submete a uma regra, cuidado, a que regra você está se submetendo. Às vezes você vai trabalhar numa empresa e o patrão diz assim, olha, aqui funciona assim. E você diz assim, aqui eu não posso ser crente, né? Em outras palavras, outras coisas. Aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo, aqui eu não posso aquilo outro. Porque aqui quem manda é o meu patrão. Cuidado, hein? Você não foi chamado para ser cordeirinho de homem ímpio, não. Você foi chamado como revolucionário, hein? Às vezes você tem que dizer assim, olha, o meu comportamento é esse, porque eu sou cristão. Se aqui eu não posso ter esse comportamento, esse lugar não é meu. Não foi Deus que me abriu essa porta. Por isso que eu sempre digo, ora, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Quando você se submete a uma regra, meu irmão, isso é um caso sério. Eu nunca durei muito nos meus empregos por aí, não. Eu sempre fui um camarada meio revolucionário. Porque não adianta vir com regra para mim. A minha personalidade é uma, entendeu? Eu sirvo um Cristo único, então não adianta. Tome cuidado, tá? Tome cuidado.
Tem empresa por aí que diz assim, olha, aqui dentro não pode falar de religião, não é isso? Você aceita essa regra? Eu acho que você não deve aceitar essa regra, né? Ah, vão me mandar embora. Que mandem embora do emprego, mas que você não seja expulso do reino. Então, meu irmão, Cristo se fez maldição por nós, e ele diz em João 10 que ele veio para que tenhamos vida, e vida, mas você vai ter que se aproximar de Deus. Para ter essa vida, você tem que se aproximar de Deus. Você tem que ser íntimo de Deus, né? E você vai ver muitas pessoas com doenças crônicas dentro da igreja, que nunca são curadas, dentro da igreja de um modo geral, né? Nunca são curadas. Os mesmos problemas acontecendo sempre na vida das pessoas, uma série de fatores e situações, maldição que você, com conhecimento, você já identifica que é uma maldição. Por quê? Porque naquela igreja não tem a visão certa, o comportamento correto, a palavra não chama uma responsabilidade, as pessoas estão vivendo a sua vida, do seu bel prazer, a igreja é um ponto de encontro no final de semana, ou na quarta-feira, ou seja lá como for, e elas não levam uma vida a sério. Se não leva uma vida a sério, você acha que resolve o problema simplesmente indo na frente de um púlpito e dizendo, eu estou aceitando Jesus, acabou, todo o meu passado ficou eliminado. Que nada, meu irmão, quando o diabo lança uma corrente, não pensa que ela vai sair da sua vida com 2 conversas, não. Jesus falou assim, que o valente só é expulso quando o quê? Quando vem outro mais valente, mas esse mais valente, esse segundo mais valente, ele só entra quando você abre a porta. Ele diz, eis que estou à porta aí e bato, bater ele bate, né? Tem gente que é como uma grande mansão, só deixa Jesus entrar na cozinha, ou então só deixa Jesus entrar na varanda, só deixa Jesus entrar naquele quarto, mas sempre tem um quartinho fechado a 7 chaves, onde Jesus não pode entrar, e ali o diabo consegue sustentar toda a maldição na vida da pessoa. Nós temos que ser límpidos, claros, transparentes, deixar Deus agir por completo na nossa vida. Então, meu irmão, para nós já encerrarmos, o Senhor está dizendo para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando a maldição vem da parte de Deus, meu irmão, ela é terrível. Deus não está dizendo aqui que amaldiçoará? Deus também amaldiçoa. Quando a maldição vem da parte de Deus, aí, irmãos, a coisa é muito terrível. Sabe? Tem pessoas que vivem situações muito terríveis, que está debaixo de maldições, inclusive, como foi dito, maldições hereditárias, né? Por exemplo, a avó do camarada fez um aborto, aí o diabo entrou naquela linhagem, aí da avó o diabo passa para a filha, da filha passa para a neta, passa para a bisneta, passa para a tataraneta, vai passando, até que essa maldição seja quebrada. Ele achou uma porta lá atrás e vem fazendo as suas arruaças até o final dos tempos. Se ninguém expulsar ele dali, ele vai fazendo as suas artimanhas, o tempo todo. Isso é uma ação maligna. Isso é uma ação maligna. Mas quando a maldição é da parte de Deus, meu irmão, quem vai escapar? Uma coisa eu quero dizer para você agora. Havia uma maldição da parte de Deus através da vida de Josué, não havia? Foi lançada uma maldição. Aquele homem, presta muito bem atenção, aquele homem que lá em 1 Reis capítulo 16, verso 34, foi reconstruir Jericó, ele sabia que existia uma maldição sobre aquela cidade? Não sabia, mas ele pagou o preço, não pagou? Assim é a maldição. As pessoas pagam inocentemente. O que é a maldição? A maldição é uma ação que fica girando no mundo espiritual e vai atingindo.
vai atingindo. O homem não sabia que existia uma maldição. Quem sabe se ele soubesse, talvez pela história, todo mundo conhecia Josué, a história de Josué. Talvez se ele soubesse que existisse uma maldição, ele teria passado por aquele lugar e dito assim: eu não quero nem papo com essa cidade, estou indo embora, eu não construo nada aqui. Mas ele não sabia, nem por isso ficou inocente. A maldição é algo que está no mundo espiritual, ela está vagando e vai de vez em quando atingindo um aqui, atingindo outro lá e vai embora. É assim que acontece a maldição. E é por isso que eu digo, antes de você fazer qualquer coisa, ore. Se Deus disser faça, vai e faz. Se Deus disser não faça, não faz. Não faz, porque você pode estar indo exatamente num ponto onde vai ser abatido. Vão abater você. Então, irmão, para nós concluirmos definitivamente, Cristo se fez maldição por nós. Hoje você pode, com uma oração, se tornar a pessoa mais íntima de Jesus. Qual o prazer que você tem nesse mundo? Lembra que Paulo disse assim: o viver é Cristo e o morrer é? Para um homem falar uma frase dessa, ele se tornou muito íntimo de Deus, não tornou? Não, meu viver é Cristo. Se eu morrer com esse Cristo é lucro. Ninguém quer morrer. Ninguém pensa em morrer. As pessoas só pensam em viver, né? Quando inventarem o elixir da vida para viver 200, 300 anos, vai todo mundo tomar. Ninguém vai escapar, custe o preço que custar. Todo mundo vai querer. Paulo está dizendo assim: não, eu conheci algo muito maior. E ele diz assim: olha, da minha partida fosse agora. Mas porque tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, eu quero então continuar nessa terra para pregar o Evangelho. Mas para mim era melhor partir. Meu irmão, é porque ele foi muito íntimo de Deus. Então, toda aquela maldição que ele carregava, que inclusive ele foi assassino de cristão, tudo aquilo caiu por terra, porque ele se tornou íntimo de Jesus. Antes de nós orarmos nesta oportunidade, eu quero que você se torne íntimo de Jesus. Para quê? Para que o Espírito de Deus venha e não deixe nenhuma fagulha da maldição segurar na sua vida, que todas as algemas de Satanás caiam por terra. E tem maldição que entra na sua parte física, ela deturpa o seu problema genético. Aliás, Eliseu tinha um jovem chamado Geazi, né? Naamã foi lá, depois ele, não quero presente teu não, mas Geazi foi atrás e disse assim: eu quero presente aí. Aí Eliseu disse assim: olha, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. É isso que está escrito. Então ali se tornou uma maldição hereditária na vida daquele homem e todos os seus descendentes. E diz a Bíblia que ele já saiu da presença de Eliseu, o quê? Leproso. Talvez tenha gente até hoje aí com lepra, meu irmão, descendente de Geazi. Mas você realmente quer estar em Cristo e ser uma nova criatura? Amém. Então vamos crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos apresenta alvos perante o Todo-Poderoso.